Muito bem, as labaredas do inferno. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á. Tem até uma mesóclise aqui, cara. Os caras são fofos. Uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Isso é um conceito muito comum na matemática financeira, tá, gente? Se a gente antecipa uma prestação que a gente deveria pagar daqui a 1, 2 ou 3 anos, de certa forma, esperado que nós tenhamos um desconto. Tipo, R$5.000 que a gente traz 30 meses, que a gente traz 40 meses para trás, representam hoje menos do que R$5.000. Se é que vocês me entendem. Assim como se eu demorar mais para pagar, eu vou pagar multa, vou pagar juros, eu vou pagar mais do que eu pagaria se eu atrasar. Se eu antecipar, vale o raciocínio contrário. Se eu antecipar, eu tenho que pagar menos, teoricamente, pelo menos, do que eu pagaria. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Está tudo explicadinho no enunciado. Claro que entender isso aqui no meio do fogo cruzado do Enem é outra história, mas enfim. Um valor presente P, submetido a juros compostos com taxa I por um período de tempo N, produz um valor futuro V determinado pela fórmula. Vamos lá então, fórmula clássica do mundo da matemática financeira. V, valor futuro, é igual a P, valor presente, que multiplica 1 mais I, o famoso fator de capitalização, elevado a N, onde N é o número de prazos de capitalização, ou período de tempo N, como se refere a ele o enunciado. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$820. Deixa eu colocar esse dado aqui, porque esse dado vai ser importante. Parcelas fixas, R$820. Há uma taxa de juros de 1,32% ao mês. Eu já vou colocar aqui. I igual a 1,32% ao mês. Muito importante sempre fazer a referência temporal quando vocês estiverem falando de uma taxa de juros, tá, gente? Porque uma coisa é 1,32% ao ano, outra coisa é ao trimestre, outra coisa é ao mês, outra coisa é ao dia. Existe uma diferença fundamental entre essas mesmas taxas e se a gente não estabelecer o prazo de incidência dessas taxas, a gente não tem como saber se elas são altas, se elas são baixas, o que está valendo para cada uma delas. Muito bem. Junto com a 30ª parcela será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Muito bem. Eu vou colocar aqui um eixo para vocês entenderem o que está por trás dessa linha de raciocínio. Imaginem comigo isso aqui, tá? Vocês vão ver. É bem fácil de entender uma vez entendida a convenção, o que normalmente se estabelece como convenção na matemática financeira. Que gesto você faria com a sua mão na hipótese de você ganhar dinheiro? Na hipótese do dinheiro entrar no seu bolso? Você faria assim. Certo? Que gesto você faria na hipótese dessa grana sair do seu bolso? Você faria assim. É essa mesma regra que vale na matemática financeira. Dinheiro que entra é bom, flecha para cima. Dinheiro que sai é ruim, flecha para baixo. Tudo certo? Então, eis que nós temos uma parcela para pagar no instante N igual a 30. E essa parcela que nós temos para pagar tem o valor de R$820, como todas as outras parcelas que nós temos para pagar. Observa que eu coloquei flecha para baixo, porque afinal de contas eu vou pagar essa parcela. Esse dinheiro está saindo do meu bolso, portanto... Entendeu? Essa é a ideia. Se eu estivesse recebendo uma parcela, se eu estivesse recebendo uma certa remuneração, eu colocaria uma flechinha apontando para cima. Só para vocês entenderem as convenções da matemática financeira, fica bem fácil de entender. Tá bom? Existe uma outra parcela futura, que eu vou dizer que tem, de repente, 30 mais X. Isso, para ficar bem fácil de entender. Ou seja, daqui a X períodos de tempo, a partir da parcela 30, eu pagaria uma parcela de R$820 também, porque todas as parcelas são fixas. Isso está escrito no enunciado, certo? Está indicado lá, olha só. Um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais. Então, uma das parcelas que vem depois da parcela 30, assim como as outras 29 parcelas, que são 60 no total, tem esse valor de R$820. Só que essa parcela aqui, eu vou trazer para esse momento em que eu estaria pagando a 30ª parcela do meu financiamento. E eu quero trazer essa parcela para trás, de modo a fazer com que o meu desconto, ao trazer essa parcela, um determinado número de períodos para o passado, seja superior a 25% do valor da parcela. Olha como isso funciona. Como esse valor aqui é um valor futuro, esse 820 é um valor futuro,
Esse 820 aqui eu vou chamar de V. E esse 820 será trazido para o passado, até esse mesmo momento aqui do N igual a 30. No momento em que esse V aqui é trazido para o passado, esse mesmo V que vocês estão vendo aqui, vai se converter em um certo valor P. Eu vou até fazer essa flechinha mais para cá, porque na verdade eu vou ter duas parcelas para pagar no momento N igual a 30, certo? Eu vou ter R$ 820 mais P, onde P corresponde a essa parcela futura de R$ 820 trazida para o passado, de modo a fazer com que o meu desconto seja, no mínimo, de 25%. Vocês estão entendendo a profundidade do raciocínio que isso exige da pobre alma penada que está fazendo o Enem? Pois bem, eu estou de propósito com o freio de mão bem solto. Eu não estou tentando escolher as palavras mais simples para vocês entenderem isso, porque eu quero justamente que vocês tenham a consciência do tamanho do problema. Observem comigo qual é a linha de raciocínio daqui para frente, tá? Aqui vocês têm o N igual a 0, o momento presente, hoje, certo? O momento em que tudo isso começou. Fato é que esse valor V aqui eu conheço, portanto, R$ 820, escrevo aqui, R$ 820. Olha só que loucura. Esses R$ 820 irão gerar uma certa parcela P, vou falar mais sobre ela em seguida. Essa parcela P vai multiplicar o fator de capitalização, que é 1 mais I, só que a taxa foi dada em modo percentual, essa taxa tem que ser transformada em taxa unitária, divide por 100 essa taxa percentual, você encontra 0,0132 ao mês. Toda vez que a gente usa um fator de capitalização, a gente usa a taxa unitária e não a taxa percentual para somar com esse 1 que vocês têm aqui dentro. Então, aqui dentro dos parênteses, eu vou escrever 1 mais 0,0132, assim como vocês estão vendo, elevado a N, mas esse N, na verdade, eu representei aqui na minha expressão como X. E eu vou melhorar um pouco de novo aqui esse visual do quadrinho. Você sabe, isso aqui é uma produção em tempo real e esse P aqui vai representar, então, o que eu quero calcular. Em outras palavras, esse P aqui vai representar o valor da parcela que eu estou trazendo para o momento presente, trazendo do futuro para o presente, de modo que o desconto seja de pelo menos 25%. Vocês observam que quando eu somo 1 mais 0,0132, o resultado é 1,0132, e esse fator aqui, todo ele, esse fator pode muito bem passar para o outro lado dividindo. Se esse fator passar para o outro lado dividindo, esse P, que vocês estão vendo aqui, vai ficar isolado do lado direito da igualdade. Vocês vão escrever 820 dividido por 1,0132 elevado na X, assim como vocês estão vendo, é igual a P. Muito bem. Mas o que eu quero a respeito desse P mesmo? Eu quero que ele represente pelo menos 25% de desconto, no mínimo 25% a menos do que o valor da minha parcela V. Em outras palavras, esse P aqui pode valer no máximo 75%, no máximo 75% do valor da minha prestação. Em última análise, o que eu vou dizer para vocês é que esse P, observem bem, a partir dessa conclusão, esse P tem que ser menor ou igual a 75% do valor da minha prestação. 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100. Acompanha comigo. P menor ou igual a 75 sobre 100. Vezes V, o valor da minha prestação. O valor futuro da minha prestação é R$ 820. Então, vou deixar indicado aqui. E não vou mexer nesse 820, vocês vão entender rapidamente por quê. Porque esses 75 centésimos, que vocês estão vendo aqui, pode ser transformado em 3/4. P menor ou igual a 3/4 vezes 820. Esse P que vocês estão vendo, portanto, que é o valor da minha parcela trazida do futuro para o presente, tem que ser menor ou igual a 3/4 do valor da parcela inteira para justificar esse meu desconto e para dar fundamento, propósito para essa minha antecipação. Vocês observem que aqui eu consegui chegar a uma conclusão importante a respeito da minha expressão P. Mas eu também acabei de chegar à conclusão aqui, como vocês estão vendo, que essa minha prestação P tem que ser menor ou igual a 3/4 de 820. Conectando essas duas pontas, eu consigo montar a seguinte inequação exponencial. Olha a maluquice. O problema é de inequação exponencial. Esse P, esse mesmo P que vocês estão vendo aqui, que pode ser expresso por 820 dividido por 1,0132 elevado na X, tem que ser menor ou igual a
a 3/4 vezes os mesmos 820. E talvez agora você já tenha se dado conta de por que eu não mexi nesse 820, por que eu não simplifiquei ele por 4. Eu podia ter simplificado ele por 4, mas eu me dei conta de que esse 820 era o mesmo 820 que já estava aparecendo na minha outra expressão e mais. Eu me dei conta também, antecipando a leitura do enunciado, de que ele me deu duas aproximações de logaritmos naturais. Uma, o logaritmo natural de 4/3, é só inverter esse 3/4. E a outra, a aproximação para o logaritmo natural de 1,0132, observa, o mesmo 1,0132 que aparece aqui. No momento que eu tenho 820 dos dois lados dessa desigualdade, eu posso cancelar 820 dos dois lados, assim como vocês estão vendo. Sacou? Cancelei 820, bem assim. E nesse momento eu posso reescrever a minha expressão aqui do lado esquerdo como 1 sobre 1,0132 elevado na x, e do lado direito menor ou igual a 3/4. Para não trabalhar com bases entre 0 e 1, para não trabalhar também com expoentes negativos que poderiam eventualmente me atrapalhar em uma situação como essa, eu vou optar por fazer o seguinte, eu vou optar por realizar uma multiplicação cruzada aqui, certo? Eu vou passar o 4 multiplicando, vou passar o 1,0132 na x multiplicando, e ao mesmo tempo vou passar o 3 dividindo, certo? Então multiplica cruzado, e em seguida passo o 3 dividindo. Acompanha no que vai dar. O 4 passa multiplicando, o 3 passa dividindo, eu fico com 4/3 do lado esquerdo. O 1,0132 na x passa multiplicando, o 1 passa dividindo, ninguém percebe, vocês ficam com isso aqui menor ou igual a 1,0132 elevado na x. E eis que nesse momento, gente, no momento em que a gente fez surgir o 4/3 do lado esquerdo, e a gente também fez surgir o 1,0132 elevado na x do lado direito, nós estamos credenciados a meter um logaritmo natural de cada lado e dizer assim, se isso, o lado esquerdo tem que ser menor ou igual ao lado direito, então o logaritmo do lado esquerdo tem que ser menor ou igual ao logaritmo do lado direito. Se o logaritmo é natural, a base dele é maior que 1, vale 2,7 aproximadamente, a gente pode plantar um log de cada lado sem alterar a nossa desigualdade. Ainda tem essa, né? Que segundo no mundo mágico dos logaritmos, quando a gente trabalha com inequações logarítmicas exponenciais, a gente tem que tomar cuidado com as bases com que a gente está trabalhando. Quando a base está entre 0 e 1, à medida em que aumenta o expoente, o resultado diminui e isso promove inversões na desigualdade. Felizmente não é o caso quando a gente trabalha com logaritmos naturais. Então aqui eu poderia muito bem escrever logaritmo natural de 4/3 tem que ser menor ou igual ao logaritmo natural de 1,0132 elevado na x. E você que estudou propriedades dos logaritmos sabe que quando eu tenho logaritmo de uma potência, e é exatamente esse o caso, observe, eu tenho logaritmo natural de 1,0132 elevado na x, esse expoente que vocês estão vendo aqui pode passar para o lado esquerdo multiplicando. E aí vocês escreveriam que logaritmo natural de 4/3 tem que ser menor ou igual a x vezes o logaritmo natural de 1,0132. Muito bem! Se você ainda está respirando, por favor, confira os sinais vitais, confira se você ainda tem pulso, se você ainda respira. Se você ainda está respirando, você deve ter percebido que eis que agora chegou o momento de você realizar a substituição de acordo com os dados fornecidos no enunciado da questão. O enunciado fornece 0,2877 como aproximação para logaritmo natural de 4/3. Vou ter que apagar o lado esquerdo, não tenho saída. Meu quadrinho ficou pequeno para essa questão, como já era de se esperar. Deixa eu colocar aqui um asterisco e indicar o asterisco aqui, portanto, de novo agora. Beleza. Realizando a substituição, logaritmo natural de 4/3 é a mesma coisa, segundo o enunciado, que 0,2877. Tem que ser menor ou igual, portanto, a x vezes o logaritmo natural de 1,0132, cuja aproximação dada é 0,0131. Chega a dar uma tristeza na gente. Esse 0,0131 agora eu vou passar dividindo, ele é a constante positiva, eu posso dividir os dois lados da desigualdade sem me preocupar com a desigualdade invertendo, então isso vai me levar à conclusão de que 0,2877 dividido por 0,0131 tem que ser menor ou igual a x. Observe, você que teve o brilho e a estratégia necessários para chegar nesse momento, agora é recompensado pelo Enem
com essa singela conta, 0,2877 dividido por 0,0131. Depois eu digo que tem que enfiar os dedos no rabo e rasgar, quando aparece uma questão que nem essa, e os caras dizem que eu estou exagerando. Professor Gustavo, não devia falar isso nas suas aulas no YouTube, tem criança assistindo. Não estou nem aí, isso aqui é coisa de maluco. Olha só. Deus do livro, chega a derrubar tudo. 0,2877, 0,0131, pelo menos tem uma vantagem, tem 4 casas decimais, o que significa que eu posso simplesmente eliminar as vírgulas e dividir 2.877 por 131. Essa é a continha de padeiro que eu tenho para fazer agora. Tá vendo? Por isso que dá raiva. 131 vezes 2 dá 262. 262 fica 2 aqui, portanto, e aí 87 menos 62 fica 25. Aqui, 131 daria 262. 262 vai dar quase. Aqui vai ficar 131. Aqui vai dar 131 de novo. Então, 257 menos 131. Aqui 7 menos 1 dá 6. Aqui 2, aqui 1. Aí eu puxo uma vírgula. Isso aqui vai descer um 0 para ajudar. E eu vou chegar à conclusão de que aqui vai dar 9. E aí eu vou fazer 1.310 menos 131 para facilitar a minha vida. 1.310 menos 131 vai dar 1.210, 1.179, 1.179. Mas não importa. O que importa é que eu já cheguei num resultado decente. Isso aqui é suficiente para o meu propósito com uma casa decimal. Vocês vão entender por quê. Pelo menos aqui a gente pode interromper a resolução da maldita. Porque nesse momento eu acabei de concluir junto com vocês que esse 21,9 tem que ser menor ou igual a x. Em outras palavras, o x tem que ser maior ou igual a 21,9 aproximadamente, para que esse desconto, o desconto que nós vamos obter trazendo essa parcela do futuro para o presente, seja no mínimo de 25%. Como esse x aqui representa períodos de capitalização, esse x não pode ser um número fracionário. Eu não posso falar, tipo, eu preciso trazer a parcela 25,7 para o passado, eu preciso trazer a parcela 49,2 para o passado. Não, então nesse momento eu preciso identificar junto com vocês quem é o primeiro valor de x. Olha bem, essa linha de raciocínio aqui é importante, por incrível que pareça. Quem é o primeiro valor de x inteiro maior ou igual a 21,9? Eu preciso, nesse momento, de um valor inteiro que seja maior ou igual a 21,9. Vocês devem ter matado a charada junto comigo. Esse valor inteiro, o primeiro valor inteiro maior ou igual a 21,9, é o valor de x que vale 22. E, portanto, nesse momento, vocês chegaram junto comigo à conclusão de que a parcela que eu vou trazer do futuro para o presente, no dia em que eu estiver pagando a parcela 30, vai ser a parcela, não esquece, olha aqui, vai ser a parcela 30 mais 22. A parcela 30 mais 22, portanto, representa a 52ª parcela. E essa 52ª parcela, trazida 22 prazos de capitalização para trás, até o momento de pagar a parcela 30, irá nos permitir obter, como resultado, o desconto maldito de 25%. Fato é que a resposta certa é a da letra C, Canadá. Eu não estou marcando o tempo, gente, mas eu peço que fique bem claro para vocês o que é necessário para nós resolvermos esse punhado de questões do Enem que estão completamente descalibradas para uma prova em que, em tese, cada questão tem 3 minutos e 20 reservados para si. Tem alguma coisa errada quando o Enem propõe uma questão como essa. Tem alguma coisa errada. E eu garanto para vocês, não somos nós que estamos nos preparando para o Enem, não somos nós que estamos tentando auxiliar vocês nessa preparação. Tem alguma coisa fundamentalmente errada com essa prova. Essa foi a questão 137, portanto, resposta letra C, Canadá.